Nesse vídeo vamos instalar um servidor de DNS na nossa máquina virtual. Então vou ligar a máquina virtual e vou acessar ela através do PUT. Muito bem. Vamos verificar qual é o IP que ela recebeu. No meu caso, 10.02.16. Verifiquem aí qual o IP da máquina de vocês. E aí no PUT, 10.02.16. Ok. Muito bem. Bom, a instalação do servidor de DNS local, ela é bem parecida com a instalação do servidor web. Nós vamos usar o comando apt-get install e o nome do servidor de DNS é bind9. Então, e é isso. Se nós olharmos o netstat, vamos ver que a porta 53 já está ativa. O servidor de DNS utiliza as portas TCP e UDP 53. As consultas são feitas na porta UDP 53. Bom, o bind ele instala instala os arquivos de configuração de um diretório, que é no /etc bind. Então, são esses arquivos aqui. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o arquivo que contém o endereço IP de todos os root servers. Esse arquivo é udb.root. Então, se vocês derem um cat, por exemplo, para olhar o conteúdo do db.root, ele vai mostrar para vocês, então, aqui é o comando, aqui começa o arquivo. Então, nesse arquivo nós temos aqui o IP do root server A, estou descendo aqui no arquivo, do root server B, então IPv4, IPv6, root server B, root server C e assim por diante, os 13 root servers. Então, a simples instalação do servidor de DNS local já traz, no processo de instalação, já traz a identificação dos 13 root servers. Bom, para testar se esse servidor de DNS está resolvendo nomes, nós podemos utilizar um comando chamado dig. Então, quando nós usamos o dig @localhost, nós estamos fazendo uma consulta ao servidor de DNS local instalado na máquina local. Então, o servidor de DNS que está no localhost, está nessa máquina. Então, se eu perguntar para ele quem é moodle.poa.ifrs.edu.br, ele deve ser então capaz de realizar a consulta e me resolver o nome, dizendo, olha, aqui está a parte da questão, a question que eu fiz, quem é o Moodle, e aqui está a resposta. O Moodle é um apelido, Isso vocês vão ver mais tarde na disciplina de instalação de serviços. Mas aqui ele está dizendo que é um apelido para esse nome, e esse nome está nesse IP. Ou seja, o Moodle está hospedado, neste IP aqui, 201.162.58. Também ele já me informa quem são os servidores de DNS responsáveis por esse domínio. Então, o resumo dessa consulta é que o Moodle POA IFRS EduBR está nesse endereço IP, 201.162.58. Uma observação interessante. Toda a consulta que o servidor local realizou, falando com o root server, falando com o registro BR e falando com o servidor autoritativo do Instituto Federal, demorou
1405 milissegundos, ou seja, 1,5 segundo. Se eu fizer novamente a mesma pergunta, ele vai levar 33 milissegundos, porque já está em cache, né? Então, depois que ele faz a pergunta, né, aquela resolução, aquela informação de que o Moodle POA IFRS do BR está no IP 201.132.58, fica então armazenada, né, na memória do DNS local. Bom, o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como acontece cada uma das etapas. Então aqui, nesse comando que eu dei, eu fiz uma consulta de DNS para o servidor local, ou seja, para ele mesmo, para o bind que a gente acabou de instalar, perguntando quem é o Moodle. Muito bem. O que eu vou fazer agora é um pouquinho diferente. Eu vou pegar o endereço de um servidor root server. Vou pegar aqui o primeiro servidor root server. É esse endereço aqui, 198.41.04. E eu vou fazer a consulta para ele. Então, eu vou me comportar como se eu fosse um DNS local realizando a consulta ao root server. Então, observem que eu vou consultar, vamos lá, o IP, 198.41.04. Aqui, 198.41.04. Muito bem. Eu vou perguntar para esse servidor, para o root server, quem é www.poa.ifrs.edu.br. Analisando no nosso conteúdo, seria essa pergunta aqui. Então, a pergunta que o DNS local faz para o root server. Eu vou reproduzir essa pergunta. Então, quem é www.poa.ifrs.edu.br? Eu vou fazer essa pergunta diretamente para um root server. Então, o que o root server responde? Então, o root server me respondeu da seguinte maneira. Aqui está a minha pergunta, né? Meu comando. Então, o root server disse, você está perguntando quem é www.poa.ifrs.edu.br. O root server diz, o responsável por .br são esses servidores aqui. Então, é um desses servidores aqui. Então, eu posso consultar qualquer um desses servidores. Esses servidores, a gente viu, né, no vídeo da parte teórica, que são os servidores do registro BR, né? Então, está aqui os endereços IP dos servidores, versão 4 e versão 6. Então, o que aconteceu aqui? Eu perguntei, né, quem é www.poa.ifrs.edu.br e ele me respondeu, não sei, pergunte para um dos servidores do registro BR. E é isso que nós vamos fazer agora, então. Vamos pegar aqui o 200.160.010. Vamos perguntar para ele. 200.160.010. Quem é www.poa.ifrs.edu.br? O que o servidor do registro BR vai me responder? Vai me responder com o endereço do servidor autoritative responsável pelo domínio IFRS.edu.br, ou seja, né, tá aqui a resposta do registro BR, dizendo, você me perguntou quem é www.poa.ifrs.edu.br, e eu te digo que o responsável por esse domínio é DNS1 IFRS.edu.br, que está nesse IP. Muito bem, vou então realizar, né, a pergunta para o servidor responsável pelo domínio. E ele, aí sim, finalmente vai me dizer, né, que o www.poa.ifrs.edu.br está no IP 201.132.50.12, da mesma maneira que na teoria, nós vimos aqui, ó, o DNS local pergunta para o registro BR, o registro BR indica quem é o autoritative, e o autoritative, então, responde com a informação final que o DNS local pode entregar, então encaminhar para a estação que fez a pergunta. Tá? É isso. Esse bind, esse software que nós instalamos, esse servidor local que nós instalamos, ele pode ser utilizado agora para resolução de nomes por outras estações. Então, basta instalar o servidor local para que ele já fique apto, então, a resolver qualquer nome.